Professor Pezão, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, falar sobre esses 15 dias de preparação e agora pegar um adversário muito forte no sábado, brigando pela classificação também. O que foi trabalhado nesses 15 dias? Um pouquinho de tudo, né? A gente sempre aproveita a parada para também recuperar mentalmente, né? O futebol tem uma exigência mental muito alta, tanto cognitiva como emocional. Então a gente aproveita essa parada para recuperar nesse fator que é fundamental, né? Ao mesmo tempo a gente fica sem competir, né? Competição é importante e não tem uma receita aí, né? Ficou 2 semanas parado, então agora vai voar. Não é bem assim, né? Então a gente trabalha um pouquinho de tudo, essa recuperação mental, a parte física, a parte técnica, a parte tática, a análise do adversário. Então a parada ela é positiva, porém você ficar sem competir não é tão bom, né? Então a gente espera fazer um bom jogo aí no sábado e buscar essa classificação, que é o que mais importa no momento. David, boa tarde. Boa tarde. No primeiro jogo contra o Rio Branco foi um empate 0-0 e começou ali a ter algumas perdas, né, algumas lesões. E o que você aponta de diferente no São Bento, que jogou no primeiro jogo 0-0, para o que vai jogar esse sábado? Aquele jogo teve um fator, né, que para nós eu vi como prejudicial, que foi o horário da partida, né? Um jogo às 10 da manhã. O jogador de futebol, na cultura mundial, né, nem só no Brasil, mas no Brasil mais ainda, ele não dorme cedo. Como eu falei, a exigência emocional é muito grande e é natural um jogador numa véspera da partida ele ter alguns aspectos emocionais fortalecidos ali, como por exemplo a ansiedade. É muito natural, né? Você vai ter um jogo no dia seguinte e você fica ansioso. Agora você imagina um jogo às 10 da manhã, que o ideal é você acordar aí umas 6, 6 e meia para poder ter uma performance alta. Então o jogador vai dormir quase esse horário, né? Então, e isso favorece de alguma forma o time que vem jogar contra nós, né? Porque para o Rio Branco o empate naquele momento foi melhor do que para nós. E nós não fizemos um bom jogo, foi um jogo ruim, no meu ponto de vista, eu falei isso aqui. O time do Rio Branco, eu estive até pessoalmente, presencialmente, vendo o jogo deles agora contra o Bragantino. É uma equipe que mudou muito pouco, inclusive na sua estrutura, da forma de jogar. Mas eles precisam ganhar o jogo, é o último jogo deles dessa fase. A gente precisa de pelo menos um ponto para a classificação, que é o nosso objetivo, primeiro objetivo. E a gente sabe que vai ser uma batalha lá, vai ser um jogo bem difícil. As lesões realmente ocorreram, mas faz parte, a lesão faz parte do futebol, é do mais um esporte de contato, né? Professor, boa tarde, Eric do Globoesporte.com. Boa tarde. Você mesmo comentou, o Rio Branco ele joga a última carta que ele tem, a última ficha. Na mesma situação de ter apenas um jogo nas 2 últimas rodadas, tem o Capivariano, e o São Bento teve esse, vamos dizer, privilégio de ter 2 jogos por fazer. Ele pode resolver a classificação em Americana e trazer uma eventual briga pela liderança para o City, dependendo do que acontecer com o Primavera. Então são variáveis que estarão em jogo nessa rodada desse fim de semana. Como que você trata isso com os atletas ou não trata? Precisamos fazer a nossa parte, quando acabar a rodada a gente vai ver o que aconteceu e pensar no próximo. Perfeito. Eu tenho uma filosofia de trabalho que, independente do jogo, do momento, se é fora, se é dentro de casa, do adversário, é sempre buscar a vitória. Então a gente vai, é mais um jogo que a gente vai buscar a vitória, né? Então não muda, nesse aspecto não muda, mas é óbvio, com certeza a gente fala assim com os atletas, né? A gente tem uma conversa assim sobre a importância do jogo, né? Um jogo que vale a classificação, então é um jogo muito importante e a gente considera isso, né? Como todos os jogos são, né? Todos os jogos são. Vale lembrar que todas as equipes também folgaram, né, uma rodada, então é uma igualdade, vamos dizer assim. Mas realmente o Rio Branco, por ser o último jogo deles dessa fase, é um jogo que eles precisam da vitória para que não dependam, né, de outros resultados, enfim. Então a gente sabe como vai ser um jogo bem difícil mesmo, como já falei. Professor Carlinhos aqui da Rádio Atitude Online, boa tarde. Boa tarde. Pensando em não ter o Marcos Nunes, está suspenso, você tem um centroavante de referência que é o Alex. Achei até que a estreia dele foi bem discreta, foi boa. Todo mundo quer gol, né? Mas não é assim o futebol, né?
Você pensa de repente num 4-4-2, mudar um pouco, pensando também em segurar o jogo e um contra-ataque, ou até liberando os laterais, alguma coisa diferente para esse jogo? A gente trabalha várias variáveis. Eu não vejo o jogo muito nessa questão do sistema de jogo, como você falou, né? Mas a gente sabe que é comum citar, né? 4-4-2, 4-3-3, enfim, é natural. Mas a gente fala muito de preenchimento de espaço, né? Então, se você for ver alguns jogos nossos, a gente... todo mundo achava que a gente estava jogando com uma linha de 5, mas a gente estava com uma linha de 4. Mas só por causa da característica do jogador, que era um zagueiro, né? O Rio Branco, inclusive, joga muito assim. Eles jogam com 3 zagueiros, mas não joga com linha de 3 zagueiros, eles jogam com a linha de 4. Então, as pessoas se baseiam muito com a característica do jogador. Mas o futebol, ele nós treinadores, a gente avalia muito por preenchimento de espaço. Isso que você falou de jogar com 2 centroavantes, por exemplo, é sim uma opção, né? Por que não? Né? Até porque nós temos bons centroavantes, o Cirilo também chegou junto com o Alex, que daqui a pouco vai jogar um pouco mais, tem o Diego voltando, né? Que também pode jogar ali. Então por que não, né? Numa situação de início ou até durante a partida, né? Pode vir a acontecer. Em relação aos laterais, depende muito da característica também, de soltar os laterais, como você falou. O Samuel é um lateral que ataca bastante, né? Já o Barreto não tem muito essa característica, já é um lateral mais defensor. Já o Cezinha tem, né? Então depende muito de quem está no jogo. Futebol jogado, né? Tem sempre essa frase, mas para você um ponto em Americana no sábado é um resultado positivo? Sem dúvida, sem dúvida. Um jogo fora de casa, um jogo classifica, acho que, se eu não me engano, o São Bento, acho que nas duas últimas edições não classificou, não é isso? Então, eu acho que é extremamente positivo, sem dúvida. Ademir, como que está o departamento médico hoje? Quem está liberado? Quem ainda não vai poder jogar? Como que está? Isso é um processo que a gente trabalha o dia a dia, né? Então, por exemplo, nós temos alguns jogadores que foram para o DM, vocês acompanharem, como o caso do Igor, o Murilo, que é um jogador do sub-20, mas que vem treinando com o profissional, mas esses jogadores podem, por exemplo, aparecer no jogo sábado, né? Por quê? Porque a gente trabalha o dia a dia. São jogadores que, se a gente entender que estão num processo, e todos eles têm um processo de evolução já, né? A gente não teve jogo no final de semana, isso ajudou. Então a gente não dá para cravar hoje, e tal jogador tá fora ou não tá. Na sexta-feira, se esse jogador tiver condições de jogar 30 minutos, por exemplo, eu posso levá-lo, né? Então depende muito do dia, né? Tá bom?